Boa noite para você. Falamos mais uma vez aqui do foyer do nosso centenário Teatro da Paz, onde daqui a poucos minutos começa mais uma noite, a quinta noite de concertos da 19ª edição do Festival Internacional de Música do Pará, uma realização do Governo do Estado, Secretaria Especial de Promoção Social e Fundação Carlos Gomes, com apoio das emissoras Cultura. Na noite de hoje, nós vamos assistir a um concerto da Amazônia Jazz Band, com regência de Ricardo Aquino e também com uma participação muito especial do grande maestro, músico, pianista brasileiro, Laércio Freitas, que esteve inclusive ontem conversando conosco aqui para você, telespectador da TV Cultura. O repertório é muito interessante também. Começa com Perdão a Baluayê, do nosso querido Valdemar Henrique, em arranjo criado pelo regente da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, o paulista Mateus Araújo. Em seguida, nós teremos uma obra do compositor russo do século XX, Dmitri Shostakovich. Já tivemos a Quinta Sinfonia no primeiro dia de concertos, no domingo, com a Orquestra do Teatro da Paz. E nessa noite vamos ter Suíte para Jazz Band. E na segunda parte, com a regência do Laércio Freitas, nós vamos ter um repertório muito especial de compositores brasileiros, incluindo o próprio Laércio e grandes nomes da música brasileira, como Edu Lobo, entre tantos outros, Baden Powell, Vinícius de Moraes. Eu gostaria de dizer que durante esses dias aqui, desde domingo, nós temos tido a oportunidade de entrevistar grandes nomes da música brasileira, como é o caso do violoncelista e regente Antônio Del Claro, como foi o caso também do músico Carlos Malta, multi-instrumentista aplaudidíssimo ontem no concerto em homenagem a Pixinguinha, juntamente com o Quinteto Irapuru. Mas também, para nós paraenses, é muito prazeroso quando nós temos a oportunidade também de receber aqui um grande nome da música brasileira, que é do Pará. Vejam só, ela começou estudando com Marina Monarca, depois foi aluna da professora búlgara Malina Mineva, estudou, fez mestrado na Universidade de Missouri, em Colômbia, nos Estados Unidos. É com muito prazer que nós damos boa noite aqui para a soprano paraense Dione Colares. Boa noite, Dione. Boa noite a todos. É realmente um grande prazer a gente poder entrevistar um músico, uma cantora paraense como você, que é reconhecida também como um grande talento e esse talento já foi para além das nossas fronteiras. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a sua participação nessa 19ª edição do festival começa amanhã. Começa amanhã. Você faz um recital com a Ana Maria Haddad ao piano, isso, não é? Qual é o repertório do recital de amanhã, Dione? Então, eu, ao lado da Ana Maria, formamos o duo Carlos Gomes, lançado em março desse ano. E o nosso repertório de amanhã está muito bonito. Nós vamos fazer um recital temático, todo baseado na obra de Victor Hugo. Maravilha. E é por isso que você vai cantar a área que você cantou na montagem paraense, da ópera paraense do Bug Jargal, né, do Gama Malché. Exatamente. Você cantava a área da personagem Maria, que era uma francesa. Isso, da personagem Maria, e que eu vou estar executando, interpretando amanhã no recital, porque Bug Jargal é um romance de Victor Hugo, no qual foi baseada a ópera homônima do Gama Malché. Do Gama Malché. Isso. E também você vai ter uma participação muito especial no concerto de encerramento, Isso. quando vai haver a execução da Missa da Coroação do Mozart, que é o grande homenageado esse ano, 250 anos de nascimento do Mozart, e depois o Messias, a terceira parte do Messias de Handel, mas com a adaptação do Mozart para o alemão. Com a adaptação do Mozart para o alemão. Qual é exatamente a sua participação nessas duas obras? Então, você vai solar? Vou solar, né? Eu vou estar solando a parte que foi destinada para o soprano, né? E no Messias de Handel eu tenho uma área, né? E tenho uma participação muito importante mesmo, como você bem frisou, que é a realização de um recitativo que foi escrito por Mozart. Foi escrito por Mozart. Ele suprimiu na parte 3 do Messias, ele suprimiu a área da mezzo-soprano e adaptou o texto dessa área da mezzo-soprano para um recitativo que é realizado pelo soprano. Olha só, eu tenho uma curiosidade muito grande, ainda falando de Bug Jargal, de te fazer a seguinte pergunta. A montagem de Bug Jargal foi uma montagem 100 anos praticamente depois
não é? Da primeira... estreia, digamos, E né? durante todo esse tempo, essa ópera esteve praticamente desconhecida, no fundo do baú. Fundo do baú. Aí, no momento em que ela foi remontada no Festival de Ópera do ano passado, houve aquela discussão de como era curioso a falta de referência para os músicos e cantores, porque já não se conhecia nenhuma interpretação daquele papel. Isso realmente é uma grande dificuldade, Johnny? Dificulta mais do que se você vai interpretar uma obra que você tem uma, duas ou três referências, né? Como essas óperas de grandes compositores, né? Mas, com um agravante que naquela época, quem regia era o próprio Gama Malcher. Então, algumas anotações necessárias, tanto para o diretor artístico, quanto para o próprio regente, para os músicos que estão participando, algumas anotações ele deixou de fazer, porque ele sabia o que ele queria, ele que estava regendo, ele que era o compositor. Então, realmente foi uma leitura, literalmente, né? Uma leitura da obra por completo que nós tivemos que fazer. Um estudo de personagem, sem referência, eu acho que isso torna mais difícil esse trabalho. Realmente é um grande desafio, né? É um grande desafio. Não foi uma invenção da mídia isso, não? Não, é um grande desafio, sim. E olha, voltando a falar do Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco, né, do final do século XVIII, morreu no finalzinho, 1791, se eu não me engano. Sim. Finalzinho do século XVIII. E é o grande homenageado dessa edição. Mundialmente ele está sendo homenageado. Pelos 250 anos de nascimento, Exatamente. né? Nasceu em 1756. E como não poderia deixar de ser, né, o nosso festival conectado, né, com o que acontece no mundo musical, tá eu queria lembrar uma coisa, no recital desse ano da Semana Santa, que é tradicional, se eu não me engano, você cantou Mozart, não foi? Você cantou Requiem? Não foi executado, não. Não foi? O Requiem, não. Ainda é uma... Mas foram outras... Não, foram outras peças. Isso, outras peças. Eu fiz o Exultate e Jubilate do Mozart. E nós fizemos também o Magnificat de Bach. Né? Mas o Mozart estava presente no programa com esse moteto solo para soprano também. 15 minutos que a soprano não para de cantar, acompanhada pela orquestra. Muito bonito também, chamado Exultate e Jubilate. Falando do concurso de canto Bidu Sayão, que já é um evento também tradicional do calendário, vamos dizer assim, da música erudita no Pará, e que tem cada vez mais ampliado suas fronteiras, né? Já tivemos até concorrentes orientais, não é? Chinesas, coreanas, várias partes né? do mundo, Você participou uma vez só, não é, do Bidu Sayão, Johnny? Logo que eu voltei do mestrado em 2002, né? Assim, eu ainda não tinha esse campo profissional que eu tenho hoje em dia, né? E eu acho que um dos objetivos desse concurso, né, é você se tornar visível, né? Mostrar o seu trabalho e a partir daí então ser convidada para realizar, né, trabalhos profissionais e de lá para cá, né, eu já cantei bastante assim. E nesses anos de 2003 até agora, você, apesar de não ter participado, mas você chegou a assistir o concurso? Eu assisto todos os anos. Todos os anos? Assisto. Qual foi a maior surpresa, a maior grata surpresa que você viu no concurso Bidu Sayão nesses anos todos? Grata surpresa. Eu acredito que assisti a Carmen Monarca, filha da minha primeira mestra de canto. Filha da Marina. A filha da Marina, a Carminha. Foi uma grata surpresa ver como o talento da Carmen. Eu conheci a Carmen criança, né? Então é realmente gratificante ver como ela se tornou uma profissional tão bela assim no palco, com uma voz tão realmente seguidora dos passos da mãe, né? Da Marina. Então foi uma grata surpresa que eu tive. E Johnny, você assim, há um tempo tem a oportunidade de estar muito próxima de outras cantoras líricas paraenses, que são vocês são aproximadamente da mesma geração. Você tem a Márcia Liverti, a irmã dela, a Madalena. Nós temos a Patrícia Oliveira. Tem a Alfa. A Alfa, não é? A Alfa. Eu queria te perguntar o seguinte,
Como é que é a relação de vocês? Vocês já cantaram várias vezes juntas? Já. Como é que é a relação de vocês? Como é que é a troca de experiências entre essa que é uma geração importante das cantoras líricas paraenses? É realmente uma geração importante, porque por muito tempo, assim, Belém ficou sem cantor, né? Quer dizer, era a geração da Marina Monarca, e depois dela ficou um tempo, ela ficou formando novos cantores, né? E que agora que estão dando frutos, despontando, né, etc. e tal. A nossa convivência é a melhor possível. Nós, inclusive, somos colegas de trabalho. Eu trabalho na mesma instituição de ensino da Márcia, né, a Liberte. Eu também presto serviço no Conservatório, Carlos Gomes, e a Madalena trabalha lá. O Daniel Araújo também. Você é professora da Escola de Música. Da UFPA. Da UFPA. E da UEPA, em convênio com a Fundação Carlos Gomes no bacharelado. Carlos Gomes, perfeito. Era justamente essa pergunta que eu queria te fazer. Falando em gerações de cantoras líricas, como é que está hoje a formação de novas cantoras para uma nova geração que vem aí no futuro? Assim, as nossas expectativas podem ser boas? Podem. Eu acho que nós, assim, vivemos num celeiro de vozes bonitas. É verdade. É. Então, o que basta realmente é a disposição, né, e a disciplina desses jovens, desses emergentes talentos aí, e encarar a profissão do jeito que ela tem que ser encarada, porque não é fácil, não. Muita disciplina, muito estudo, uma formação completa que abrange não só a prática do canto, mas o estudo de idiomas, o estudo musical, o aprendizado de um instrumento paralelo. É muito difícil, Dione, cantar num idioma que não é a sua língua natal e que você não fala necessariamente, que você aprende os fonemas daquela partitura? É lógico que é mais difícil, né? Mas depende da familiaridade que você tem com o idioma. Por exemplo, é mais fácil cantar italiano do que em português, porque italiano não tem os fonemas nasais. Isso é um fator que dificulta. Olha, que curioso que isso. dificulta cantar no nosso próprio idioma. É muito comum você ver alguém cantando em português e não está entendendo nada. Você sabe que você está falando em fonemas nasais, e isso me lembrou. Eu entrevistei recentemente no Cultura Pai d'Égua, no programa que eu apresento na TV Cultura, a Isabela Santos, que é uma soprano mineira que está fazendo mestrado sobre impostação vocal e interpretação na obra Nas Lendas Amazônicas de Valdemar Henrique. Olha só que interessante. Interessantíssimo isso. Interessante. E ela participou do concurso Bidu Saião. Acho que eu me recordo dela. Então, agora, nessa versão, ela inclusive, né? ela tem 21 anos, 23 anos, se eu não me engano. Jovem, então ela né? recebeu uma menção honrosa, assim, ela foi uma espécie de um prêmio revelação, não é? E ela me falava umas coisas muito curiosas, assim, para nós que somos leigos em canto, né? Por exemplo, ela me dizia: é importante o estudo que eu faço porque, por exemplo, as letras do Valdemar Henrique, quando você fala o céu forrado de veludo azul marinho, esse céu aberto não é o que se costuma cantar. Então ela me chamou a atenção para aspectos assim que muitas vezes a gente não se dá conta. Sim, sim. E nós ainda não temos uma padronização no português. No português, existe, né, a Associação Brasileira de Canto, a ABC, né, da qual eu faço parte, sou representante regional norte, está fazendo um estudo todo voltado para isso, a pronúncia fonética do português, visando essa padronização. Mas ainda não há esse tratado de pronúncia firmado, como há em outros idiomas. Existe uma padronização do inglês, do francês, do alemão, do italiano cantado. Existem tratados sobre pronúncia. Por que até hoje a gente não tem isso, Dione? Tem uma explicação para isso? Eu acho que tem a ver também nós temos uma literatura menor, digamos assim. O que nós temos em literatura em outros idiomas, como o alemão, tudo já datam de mais tempo, né? E eu acho que o interesse, a disposição de pessoas, de estudiosos nessa área, em realmente fazer um estudo sério, né, que resultem nesse tratado, nessa padronização. Fora o que, olha o tamanho do Brasil, né? Pois é. Qual a pronúncia fonética que vai ser adotada? Do norte, do sul, do centro-oeste? Então há muita divergência quanto a isso, muita. Se o Brasil é um país, né, continental,
onde a gente fala dentro dele tantos idiomas, né? Exatamente. Dentro do português a gente tem tantos dialetos. Então, é muito complicado. Quando a gente chega em São Paulo cantando em português, eles estranham a nossa pronúncia do S, do R, entende? Mas nós não podemos dizer que o correto é a maneira que eles pronunciam, porque ainda não há isso, isso não foi internacionalizado ainda, essa padronização, como já foi em outros idiomas. Nos outros idiomas, que são os mais comuns da gente encontrar no canto lírico, como é o caso do italiano, por causa das grandes óperas, Verdi, né? Do alemão, enfim, do francês, né? Isso já é absolutamente... Já. Eu mesma, quando eu fiz meu mestrado, existiam disciplinas que era dicção voltada para os idiomas, a partir do estudo fonético escrito em tratados. Qual foi exatamente o tema do seu mestrado, assim, só por curiosidade? Da pesquisa? Sim. Música experimental vocal. Eu pesquisei sobre John Cage. Nunca tive coragem de cantar John Cage, porque é justamente experimentação vocal, né? E a gente... Eu fiz por curiosidade esse tema, achei interessantíssimo, até porque eu gostaria muito de entender mais e saber apreciar melhor. Quem é o John Cage? O John Cage é um compositor da época da Segunda Guerra, mais ou menos, mundial. Onde... E o que é que caracterizava essa experimentação? Trabalha muito com ruídos. Com ruídos, experimentação de voz. Então Sons guturais. Guturais, nasais, gritos, entendeu? Então, a partitura não é uma partitura tradicional, é uma partitura a partir de símbolos. Ele ia se dar bem... E ele usa cores também, o marrom para simbolizar, digamos, um determinado timbre que ele quer buscar Ele ia se dar bem com Antonin Artaud, que era aquele poeta francês louco, que tinha umas gravações, assim, com os gritos estridentes que ele fazia, umas gravações que eram veiculadas na rádio, uns poemas meio alucinados, assim. Então, experimental, né? Naturalmente, o Artaud fazia música experimental sem saber. Ele é muito admirado pelos percussionistas, né? O John Cage ele criou o piano preparado, né? E ele tem uma famosa composição chamada 4 minutos e 33 segundos, onde o artista entra em palco e não faz nada, entre aspas, né? Porque a filosofia dele é que nenhuma interpretação vai sair igual a outra e que a música, né, a composição é a partir do que está acontecendo no momento, dos ruídos do trânsito aí fora, na falação da plateia. É o todo que está acontecendo naquele momento. São 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Você falou ainda há pouco do quanto é difícil para os alunos de canto, né, se dedicarem, é preciso muita disciplina e tudo. A dedicação do cantor lírico, se aproxima daquela que nós sabemos que é quase espartana dos bailarinos. Ou seja, os bailarinos profissionais, se eles passam 2 dias sem fazer um trabalho corporal, eles voltam quase para o zero. Sim. No canto talvez não seja tão rigoroso assim, não é? É rigoroso sim, apesar de que a gente tem uma limitação em termos de quanto tempo praticar, né? Que é um instrumento muito frágil. Então, 1 hora, 2, 3 de prática vocal já deixa você um pouco exaurido. Então, você tem que ter muito cuidado quanto a esse aspecto. Mas a formação como um todo, você tem que estar sempre assistindo, lendo coisas, né? Estudando idiomas. E tem que praticar, sim. Se você vai cantar um repertório que demanda uma resistência vocal, você tem que estar praticando diariamente. E quando se aproxima um período de apresentações, né, de recitais, aí você precisa equalizar também com o descanso da voz, não é? Tem que descansar. Por exemplo, essa é uma semana que eu estou cantando bastante, então eu passei tarefas para os meus alunos, vou estar repondo essas aulas. Semana que vem antecipei... Só para descansar a voz. Para descansar a voz e para poder estar ensaiando, porque nós temos ensaios diários, né? Para nós apresentarmos um resultado bonito, que é o que as pessoas vão assistir no sábado, isso é resultado de ensaios, né? De trabalhos, né? De detalhamento. Então, todos os dias nós temos ensaiado, né? Então, precisa do descanso e nós não temos o direito de adoecer.
Eu estou com a minha capa de... Para onde eu ando, eu levo minha capa de chuva, reforço a vitamina C, porque nós temos que estar bem, temos que estar saudáveis, né, para poder cantar bem. Eu queria só dizer para os telespectadores que estão nos assistindo, enquanto eu estou conversando aqui com a Diane Colares, soprano paraense, no foyer do Teatro da Paz, nós já podemos ouvir lá dentro os aplausos do público que deve estar lotando o teatro, como tem acontecido todas as noites, para o concerto da Amazônia Jazz Band, que começa já já. Johnny, para a gente encerrar essa conversa, a gente falou tanto de coisas que você já fez, Pois é. Eu queria saber agora o que você vai fazer no futuro, quais são os teus projetos assim, mais importantes para o futuro próximo? Sim, nós temos planos, eu e o do Carlos Gomes, né, temos você planos e Ana Maria de recitais, né, a gente pesquisa repertório, o objetivo desse duo também é fazer... realizar recitais temáticos, como que nós vamos realizar amanhã, né, com poesias do Vitor Hugo. Olha. E eu tenho uma apresentação em São Paulo também, dia 30 de setembro, onde eu vou estar apresentando canções de compositores paraenses do século XIX e XX. Perfeito, Johnny. Muito obrigado pela entrevista. Uma honra para nós receber você aqui, muito tá bom? Muito obrigada também. E boa sorte nos concertos, a Cultura vai estar transmitindo ao vivo o seu concerto. Tá, muito obrigada. Espero vocês lá. Vamos à sala de espetáculos, então? Nesse momento nós podemos ver que os músicos da Amazônia Jazz Band já estão posicionados no palco, ainda como aconteceu ontem e como aconteceu também na Camerata, quando são grupos musicais menores, é utilizada a parte bem frontal do palco, que a gente chama tecnicamente de proscênio, para que a audição nesse maravilhoso teatro seja a melhor possível para o público presente, não é? Nós temos aí o piano. Vamos ter no concerto de hoje piano. Ali atrás nós podemos ver à esquerda do vídeo, de pé, os músicos que são os percussionistas. E nesse momento, Ricardo Aquino, paulista, percussionista, grande músico, que é também regente do coro de percussão, do grupo de percussão, da Fundação Carlos Gomes, vai reger a primeira parte do concerto. Nós vamos ter obras de Valdemar Henrique e Dmitri Shostakovich. Vamos assistir e voltaremos na segunda parte para comentar a segunda parte do repertório. Com vocês, Amazônia Jazz Band, no Festival Internacional de Música do Pará.
Obrigado.